Mais de 20% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. São 45 milhões de brasileiros que enfrentam todos os dias o desafio de convencer a sociedade a ser mais inclusiva. Mas será que sabemos o que significa realmente incluir alguém? Do século XX para cá, a pessoa com deficiência foi tendo uma condição de aceitação na sociedade. Isso mudou bastante, significativamente ao longo dos séculos, mas ela entrava na sociedade, ela ia para a escola, ela ia para os ambientes, desde que ela se comportasse da maneira mais normal possível, como as demais pessoas. Então não era a sociedade que mudava, era a pessoa com deficiência que tinha que se amoldar aos padrões sociais vigentes. E esse conceito a gente chamou de integração. Na verdade, o movimento era da pessoa com deficiência em direção à sua condição de estar na escola ou estar num ambiente familiar ou numa festa. Ela tinha que fazer o esforço e a mudança. O conceito de inclusão traz justamente uma outra perspectiva. Aí, quando a gente passa de olhar a perspectiva da deficiência só como uma questão individual de responsabilidade do sujeito e percebe que a deficiência também é fruto de todas as barreiras e de toda a condição de interação da pessoa com o ambiente em que ela vive, vê-se a questão da deficiência como um direito e não como uma questão que é individual e de responsabilidade do indivíduo. E como direito, a pessoa com deficiência tem o direito, como qualquer pessoa, à educação, à saúde, ao trabalho, à inclusão social, aos benefícios, enfim, a tudo que um cidadão, qualquer pessoa tem. Então, com deficiência ou sem deficiência, são pessoas. O termo inclusão, ele vem na sua essência dizendo que tem que colocar, é para colocar, e a pessoa e o ambiente vai se adequar à pessoa. Então, a proposta inclusão é você colocar, eliminando as barreiras que o próprio ambiente ou as pessoas, enfim, podem oferecer. Trabalhar nesse sentido. Então, o termo inclusão sempre é pensar em trazer alguém para perto do seu convívio social, ou dentro da sua empresa, na comunidade escolar. Não é deixar a pessoa de lado, é trazer para dentro. A perspectiva da inclusão vai mudando no sentido de que é a sociedade quem vai ao encontro. Você reconhece, então, o que é pessoa com deficiência hoje? Falando na questão da inclusão na perspectiva da pessoa com deficiência, Então, é aquela pessoa que tem uma limitação de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental, visual ou auditiva, que faz com que ela tenha dificuldades de uma participação plena e efetiva na sociedade, mas em função das barreiras com as quais ela interage. Então, a inclusão hoje, na verdade, é assegurar a qualquer pessoa a possibilidade de participação na sociedade por meio da superação dessas barreiras. E a superação dessas barreiras é de responsabilidade social. Ainda tem o preconceito, o medo de lidar com as diferenças, A pessoa não sabe como se colocar, se postar. Hoje eu acho até um pouco difícil dizer, não sei como fazer tal coisa para a pessoa com deficiência. Com tanta informação que a gente tem, internet, as próprias mídias, é um pouco difícil. Mas ainda realmente a gente enfrenta muita dificuldade da pessoa ser incluída na sua essência. Eu vejo isso em qualquer ambiente, desde dentro da empresa, que a Sorri trabalha, a Sorri Campinas trabalha com isso, capacitando, fazendo a colocação da pessoa com deficiência em ambientes empresariais, mas isso a gente vê em todos os locais. Se a gente vai sair, se a gente faz um passeio, a gente sempre percebe que as pessoas olham diferente, ainda não conseguem ver como pessoas, independente do que tenham, o que são pessoas. Então eu acho que ainda tem muito a caminhar. Hoje, o que vai fazer com que essa passagem se complete de uma integração para uma inclusão total é essa consciência que as pessoas têm de que se trata de um direito e que a questão da limitação nos remete a quais os recursos, então, precisam ser providos para que a pessoa tenha acesso a tudo que qualquer cidadão tem o direito de ter. Então, ainda nós temos um caminho para fazer. As escolas ainda
resistem um pouco, ainda alegam não ter preparo para receber alunos com deficiência. Então a gente volta a discutir, né, o conceito no sentido de mostrar que a escola precisa se preparar, e isso como qualquer profissional que se capacita ao longo da sua atividade, que isso é necessário para que essa criança de fato frequente a escola, tenha acesso então à educação, tenha acesso às questões sociais, à inclusão em todos os demais ambientes, para que possa chegar à universidade, para que possa estar incluída no mercado de trabalho e todos os demais direitos que qualquer cidadão tem.